Testemunho de um ex-satanista Cerquilha 2. Este testemunho é a segunda parte de uma série de 13 volumes. Para obter todos os benefícios, você deve ler as outras 12 partes em ordem numérica. Eu era um representante do diabo. Os representantes são representantes de Lúcifer. São eles que recebem instruções diretamente de Lúcifer. Entre esses representantes de Lúcifer também existem falsos servos de Deus. Eles se escondem sob peles de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Você só os reconhecerá por suas ações. Que o Espírito Santo nos ajude a descobrir todos os agentes de Satanás disfarçados de servos de Deus. Eu sou o único que pode ser responsabilizado por tudo o que digo. Não tenho medo porque sei que o testemunho que dou não é para minha própria glória, mas para a glória daquele que me libertou, e essa pessoa é Jesus. Ele mesmo me protegerá. Minha Bíblia me diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Eles lutarão contra mim, mas eles nunca prevalecerão contra mim, pois o Senhor estará sempre comigo para me redimir. Amém. Até trabalhei em igrejas como servo de Satanás. A igreja representa a parte visível do exército de Jesus Cristo, por isso tivemos que fazer tudo ao nosso alcance para neutralizar a igreja. Satanás nos deu tarefas na igreja. A primeira ordem era fazer com que os cristãos ignorassem a palavra de Deus. Lúcifer nos disse: se os cristãos não conhecerem a palavra, a sua fé será fraca. A Bíblia nos diz em Romanos 10 e 17 da manhã, portanto, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Lúcifer nos disse: se os filhos de Deus permanecerem na palavra, escaparão facilmente das minhas armadilhas. Se você não permanecer na palavra de Deus, será difícil evitar as armadilhas de Lúcifer, isto é, a Bíblia nos diz no Salmo 119 para 105. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o segundo mandamento de Lúcifer é: não permita que os cristãos leiam a Bíblia, mas deixe-os ler jornais e romances. Bem como livros religiosos. 10 Há pessoas que não têm Bíblia, mas se você visitar suas casas encontrará muitos livros. Despertai, a sentinela. Você sabe de onde vêm esses livros? Se você tiver livros como a Sentinela ou o Despertar das Testemunhas de Jeová, traga-os à igreja para que possamos orar por você e queimá-los. É satânico. Esta seita das Testemunhas de Jeová não é uma igreja de Jesus Cristo. O primeiro sinal para reconhecer uma igreja de Satanás é este: qualquer igreja que nega a divindade de Jesus é de Satanás. Até o próprio diabo sabe que Jesus é Deus. Quer as testemunhas de Jeová gostem ou não, Jesus é Deus e continuará sendo Deus. Amém. É causar tédio nas ofertas e nos dízimos. Isto também está relacionado ao terceiro e quarto mandamentos de Satanás. O terceiro mandamento de Lúcifer é: diga aos cristãos que Deus, seu Pai, não precisa de dízimos e ofertas, mas que são os seus pastores que os roubam. O quarto mandamento: mantenha os cristãos na pobreza, dando-lhes que digam que devem não dê dízimos ou ofertas. Portanto, até o diabo conhece o segredo da benção. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, 9 a 10, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua colheita, então seus celeiros ficarão cheios até transbordar. A segunda tarefa. A terceira tarefa é bloquear os projetos da igreja infiltrando bruxas entre os líderes. Tenha muito cuidado na escolha dos líderes, deve ser de acordo com a vontade de Deus. A quarta tarefa era desorientar o louvor e a adoração e concentrá-los em Lúcifer. Para conseguir isso, manipulamos levemente pessoas tocando teclados e instrumentos e cantores de coral. Tem gente que canta mas não leva uma vida de oração, isso é muito perigoso. Há pessoas que cantam para serem admiradas e que não vivem uma vida santa. Vou-lhe contar como fizemos isso nas igrejas. O diabo é capaz de aproveitar todas as oportunidades para fazer o mal. Ouça-me com atenção, você entenderá que é realmente necessário e até essencial que nosso Deus ataque de cegueira todos os nossos inimigos quando nos atacam para que não possam nos ver, nossas casas, nossos projetos, nossos filhos e tudo o que nos pertence. 11 Enquanto eu desenvolvia a magia indiana, um dia meu mestre, que era de Kisangani, e eu tivemos que fazer uma viagem a Kalemi para encontrar uma sereia que estava no fundo do lago Tanganyika. O nome desta sereia é Maria Rose Remaia. Ela é a deusa dos rios e mares. Mas antes disso, meu mestre me convidou para algum lugar, e às 20 horas me deu um pacote e me disse:
Hoje à noite às 11h30 da noite você vai ao cemitério, você vai fazer uma cerimónia, e durante a cerimónia uma criatura aparecerá. Não importa de que tipo seja, você deve ficar calmo. Você não tem o direito de fugir. Se você escapar, você morrerá ou ficará louco. Cheguei em casa e às 23 horas fui ao cemitério de Sapim. Neste momento o irmão descreve o conteúdo do pacote que recebeu de seu mestre. A embalagem continha, entre outras coisas, 2 velas brancas e uma vela vermelha. Ele as colocou de modo que as 3 velas formassem um triângulo equilátero. Ele continua: este é um triângulo cujos 3 lados são iguais. Representa a diabólica trindade hindu, e na mesma embalagem havia um pequeno sino, do tipo usado pelos acólitos da Igreja Católica durante a transubstanciação, momento em que colocam o pão no corpo de Cristo e o vinho no corpo de Cristo transformam o sangue de Cristo. Aquele sininho que os coroinhas usam quando estão de joelhos é satânico. Eles usam isso para abrir a porta para os demónios. Do lado direito da sacristia existe uma pedra branca, é assim que os demónios entram na Igreja Católica durante a missa. O catolicismo não é uma religião de Jesus, é apenas o satanismo escondido atrás de uma fachada cristã. Fui iniciado por um padre espanhol. Quando eu estava organizando todas essas coisas, pronunciei encantamentos e, depois que as 3 velas foram acesas automaticamente, comecei a proferir encantamentos seguindo as instruções do meu mestre. Depois dos encantamentos peguei meu sininho e toquei 3 vezes. Mas para minha surpresa, nada aconteceu. Então disse a mim mesmo que cometi um erro ao recitar os encantamentos. Você sabe o que acontece com o diabo quando você diz encantamentos, se você cometer um erro de ortografia, por exemplo, digitar a em vez de i, todo o encantamento será automaticamente excluído. 12 Mas não é o mesmo com Deus. Com Deus, Deus responde quando você ora, mesmo que você pronuncie uma palavra incorretamente. Pois o nosso Deus conhece as nossas intenções. E ao fazer isso, retomei os encantamentos, e desta vez os repeti corretamente e no final peguei a campainha e toquei. Ao tocar a campainha, um vento forte começou a soprar no cemitério, era como um furacão. E já passava da meia-noite e eu estava sozinho no cemitério, ainda era muito novo, ainda estava no ensino secundário nessa altura. Aqui o irmão descreveu o que havia acontecido no cemitério. Depois de toda essa cerimônia, ele viu um homem aparecer diante dele. Ele continua: um homem apareceu diante de mim. Ele usava uma toga preta, mas seus pés não tocavam o chão. Era branco, ele se apresentou sob o nome de Hindu Sankara. Ele me deu um pequeno colar com 108 bolas chamado Mangal Sutra. Corresponde ao rosário na Índia, no hinduísmo, ao rosário entre os católicos e ao tasbih entre os muçulmanos, todos satânicos. E depois disso ele me disse para não esquecer minha primeira vítima e desapareceu. Na manhã seguinte fui até meu mestre, expliquei a ele tudo o que me veio à mente durante a noite e ele apertou minha mão e disse: você é realmente um homem corajoso. Você não esquecerá seu primeiro sacrifício. Saiba que o sacrifício de que falam é que esta noite, ao bater da meia-noite, você comerá um galo, mas um galo cru. Você não vai comprar no mercado, mas vai comprar em família. E foi o que fiz, percorri a região mas não encontrei nada, por volta das 15 horas fiquei quase desanimado, era em Kolomoni. Então passei e vi 2 caras saindo de casa com paus e indo para o mercado. Quando os vi, parei-os e entrei em casa com eles. Perguntei o preço do pau, me deram e paguei sem discutir. Enquanto ainda estava lá, usei um truque para fazer uma pena cair, proferindo mentalmente encantamentos e fui embora. Breve descrição do que ele fez quando chegou ao quarto. Ele comeu o galo e fez tudo conforme as instruções do seu mestre. Ele continua: e às 9 horas fui ao meu mestre. Se eu 13 cheguei na casa dele, contei o que tinha feito e ele disse: de fato, você é um menino corajoso. Mas vou pedir para você fazer uma coisa. Agora volte lá e confira o resultado onde você comprou o pau. E eu fui lá. Quando cheguei na entrada da avenida, vi uma multidão de longe, e então perguntei a alguém que passava: por que tem multidão aqui? Ele me disse que alguém havia morrido lá. E eu fui lá, todo mundo que vai para uma casa de luto. Enquanto eu estava lá, os pais da vítima gemeram e disseram: a criança nem estava doente, mas às 11h30 da noite teve febre alta que durou pouco tempo. Criança.
Às 11h30 da noite eu corto a cabeça do galo, a criança fica com febre e exatamente à meia-noite eu como o galo e a criança morre. Gostaria também de mencionar um ponto de confusão que tive. Como eu ainda era satanista, namorei uma garota que fazia parte de um grupo de oração. Foi o Ministério Betel. Ela me convidou para seu grupo de oração um dia. Quando chegámos lá, entramos na casa e ela me apresentou aos líderes como seu noivo. Eles me cumprimentaram com alegria, me deram um assento, e então outros vieram e a oração começou. Eu também estava lá, fingindo orar, porque não sabia orar, não sabia por onde começar. Tudo o que eu sabia era que estava invocando demónios. Eu estava lá com os filhos de Deus. Uma coisa que você deve saber é que, de todos que vão à igreja, nem todos vêm buscar Jesus. Há alguns que vêm apenas para prejudicar os outros. Eu estava lá fingindo orar e, quando a oração terminou, peguei a irmã e a levei para casa. 2 semanas depois ela veio à minha casa chorando. Ela veio, bateu na porta, eu abri e ela entrou. Cumprimentei-a e ela não respondeu, apenas chorou. Aí olhei para ela e no final ela começou a falar comigo. Soluçando, ela disse, porque você nunca me contou sobre sua condição? Eu disse, meu estado? Qual estado? Ela me disse, seu estado espiritual. Eu disse, meu estado espiritual? Sou cristão católico e se você quiser saber mais, também sou escoteiro. Ela me disse, não, esse não é o seu verdadeiro estado. Meu verdadeiro estado? Quem você pensa que eu sou? Ela disse, você é um grande satanista? Eu disse, quem lhe disse isso? 14 Ela respondeu, os líderes do nosso grupo de oração estavam orando quando eu os pedi em casamento, pois já havia apresentado você a eles como minha noiva. Enquanto oravam, receberam uma revelação de Deus. E Deus confirmou que você é um grande satanista. Eu disse, um satanista? Olhe para mim, se você ver alguma coisa relacionada ao satanismo, me diga. Então eu fiquei na frente dela e disse, olhe para mim, você vê alguma coisa relacionada ao satanismo? E ela disse, não. Amado, o satanismo não está em nossos rostos. É espiritual e somente através da revelação podemos descobri-lo. A Bíblia diz que o coração do homem é extremamente mau, ninguém pode saber. Só existe Deus que testa corações e rédeas, só Ele conhece o verdadeiro estado espiritual de uma pessoa. Então eu falei para ela não se preocupe, essas pessoas que te falaram isso só estão com ciúmes, estão tentando impedir você de se casar, são fantasmas tentando impedir você de ser celibatário. Eles te disseram isso para que você não se casasse comigo. Consegui convencê-la e ela concordou. Então eu até dei dinheiro a ela e a levei para casa. Quando cheguei em casa, fiquei com raiva e disse para mim mesmo, essas pessoas que deram a ela essa revelação vão ver do que sou feito esta noite. Então, amado, entrei no meu quarto secreto, me concentrei e assumi a forma de uma coruja, peguei minha faca. Se você olhar para a faca em questão com olhos carnais, verá que realmente é uma faca, mas não era uma faca, era um osso humano. Se você pegar o esqueleto humano na altura do antebraço, existem 2 ossos, o rádio e a ulna. O raio é aquele que usei como faca. E depois de tomar esta forma e minha faca, eu voei para longe. Foi onde estavam essas pessoas que deram a revelação do meu estado espiritual. Achei que a estava punindo. Quando cheguei na frente de casa tinha um abacateiro. Acabei lá como uma coruja. Depois de me projetar no chão da avenida e olhar para baixo, me concentrei e voltei a ser humano, ainda olhando para baixo. A casa estava na minha frente e tive que ficar em pé para atacar. Mas o que vi naquele dia estava além da minha compreensão. Não sei como explicar isso para você. Quando me levantei para me mover. 15 para frente, onde estava a casa, não havia casa. Neste ponto havia um grande rio, e a casa que eu tinha que atacar ficava no meio do rio e só podíamos alcançá-la nadando. E como não sabia nadar, tomei novamente a forma animal e fui para casa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, voltei lá para ver o rio. Quando cheguei lá, para minha surpresa, a casa estava lá, mas não havia mais rio. Amados, o Senhor é o protetor por excelência. Quando fui lá para atacá-los, não vi a casa, mas em vez da casa era o rio. O Senhor Jesus me confundiu, me deu cegueira, não vi nada e o que é ainda mais complicado é que essas pessoas que estavam na casa nem sabiam que eu estava lá. Foi só depois da minha libertação, alguns anos depois, que procurei essas pessoas para pedir desculpas.
E quando falei, eles ficaram surpresos porque nem sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Amado, se você está no Senhor Jesus, saiba que seu sono será doce e tranquilo, e seus inimigos ficarão confusos. O Senhor os ferirá de cegueira e eles não te verão. O mais importante é estar completamente no Senhor Jesus Cristo. Contarei a vocês sobre minha viagem ao mundo de Polium e minha viagem à Índia, onde conheci o primeiro-ministro de Lúcifer. Antes de lermos a Bíblia em 2 Coríntios 10, 3 a 5, porque embora vivamos no mundo, não fazemos guerra como o mundo. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Pelo contrário, têm o poder divino de destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda afirmação que se opõe ao conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Falando novamente em magia indiana, gostaria de dizer uma coisa, meus queridos. Você deveria saber que o mundo inteiro está sob o governo de Lúcifer. Lúcifer disse-nos quando ainda éramos seus agentes que só existem cristãos que escapam ao seu controlo e que essas pessoas representam apenas 25% da humanidade. Ele também nos disse que os restantes 75% pertencem a ele e que apenas 25% pertencem ao Rei dos cristãos. O diabo nunca menciona o nome de Jesus. Se ele quiser falar sobre isso. 16 Jesus apenas disse, o Rei dos cristãos. Porque o nome Jesus é uma bomba no mundo de Lúcifer e essa é uma das razões pelas quais me separei dele. Achei que o poder de Lúcifer era a melhor coisa, e só quando descobri o poder do nome de Jesus é que comecei a duvidar de tudo o que Lúcifer me disse. Ele também nos disse que precisávamos fazer um trabalho sério nas igrejas e que deveríamos fazer tudo o que pudéssemos para fazer os cristãos caírem num sono espiritual. E para isso criou um plano de ação de 7 pontos. Lutar ou negar a manifestação do Espírito Santo. Fazer tudo ao nosso alcance para fortalecer o poder do mal. Fazer todos os esforços para introduzir a homossexualidade no mundo a nível horizontal e vertical. Faça todo o possível para virar a Bíblia para o lado errado. Influenciar o mundo dos negócios. Faça tudo o que puder para parar de se sacrificar e de fazer sacrifícios diários. Esforce-se para introduzir competição e moda na igreja. Lúcifer disse-nos, os cristãos tornaram-se poderosos através da sua forte fé neste homem, por isso devemos fazer tudo o que pudermos para enfraquecê-los, porque uma vez que a sua fé é fraca, eles não podem mais agradar ao seu Deus, de acordo com o que está escrito em Hebreus 11:6, ninguém pode agradar ao Senhor sem fé. Ele nos deu seus 10 mandamentos. Se somos filhos de Deus e temos um bom relacionamento ou comunhão perfeita com Deus, Ele nos dá suas próprias armas, as armas espirituais. Com estas armas podemos penetrar até no mundo de Satanás, destruir as prisões de Lúcifer e recuperar tudo o que Lúcifer escondeu neste mundo. Mas para travar uma boa guerra espiritual, devemos nos libertar de tudo. 17 armas carnais. Tem gente que gosta de lutar contra bruxas com insultos. Não é por causa dos insultos que as bruxas terão medo de você, não é por causa do seu status social que as bruxas terão medo de você, as bruxas só terão medo de você se você largar todas as armas carnais e pegar as armas espirituais. As armas que o Espírito Santo nos dá. Há muitas pessoas que vivem neste mundo mesmo que seu sangue já tenha sido bebido. Eles ainda estão vivos, embora já haja um tempo definido e quando o tempo definido expirar, a morte física se seguirá. Quero que levem muito a sério este testemunho, porque no final de cada ano muitos sacrifícios são feitos no mundo das trevas. Há pessoas cujo sangue já foi bebido e que só vivem o tempo restante, até as circunstâncias da sua morte já foram planeadas. Quando eu ainda servia ao diabo, um dia, quando voltávamos de Kisangani, meu mestre me disse que eu deveria fazer de tudo para me casar. Então ele me mandou para Likasi, no município de Panda, onde há um rio chamado Panda. Eu fui lá, fiz encantamentos, e no rio tinha uma luz forte, e dessa luz saiu uma mulher branca. Ela veio até mim no banco e me perguntou por que eu tinha vindo acordá-la. Então eu disse a ela, antes de responder, me dê seu nome primeiro. Ela me disse que seu nome era Helen. E então eu disse a ela que vim procurá-la para ser minha esposa. Ela recusou categoricamente e eu comecei a implorar. Eu disse a ela que faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Amado, devemos implorar aos demónios ou expulsá-los em nome de Jesus. Ser enfeitiçado realmente não é bom.
Naquele dia comecei a implorar para que um demónio entrasse em minha vida. Eu implorei e ela finalmente concordou e me disse: se você realmente precisa de mim como sua esposa, você deve vir até nós. Ela acrescentou: quando você vier, você apresentará um sinal. Ela me deu um cartão amarelo token e então nos separamos. No dia seguinte fui até meu mestre. Ele me disse: antes de entrar neste mundo, você deveria saber que as mulheres lá têm um nível muito alto de poder de sedução. Se você for lá e conseguir dormir com eles, 18 um deles, você permanecerá lá para sempre. E para evitar que alguém faça uma viagem só de ida, deve-se fazer um jejum seco durante 9 dias. Comecei a jejuar durante 9 dias sem beber nem comer. E o tempo todo eu estava apenas dizendo encantamentos. Não comi nada nem bebi nada. Para resistir aos demónios, veja do que um satanista é capaz. Existem agora cristãos que se recusam a jejuar. Amado, existem demónios teimosos que não desaparecem facilmente. E esses demónios só podem ser expulsos através da oração e do jejum. É por isso que Jesus disse em Mateus 5:21 da tarde: mas esta espécie só vem através da oração e do jejum. Há cristãos que se escondem para comer quando a igreja ordena um jejum. Amado, quando seus líderes lhe pedem para jejuar, você deve obedecê-los, pois a obediência é melhor que o sacrifício. Quando você recebe uma ordem, você deve obedecer. Quando você se esconde para desobedecer, Deus te vê mesmo que o pastor não te veja. E se você não obedecer aos seus líderes, suas orações serão em vão.